E bem-vindos a mais um WJ Review. Eu sou o Maitos, estou hoje aqui com o Igaraki Salve, salve, pesada. Como vocês estão? e com o Talion. Opa, rapaziada, comentando mais um mangá do Taiyo Matsumoto aí, né? Então, a gente tá aqui, a gente tá virando podcast cult agora, né? Não tem como. Exatamente. O podcast que nós iremos fazer hoje, como você pode ver no título, na descrição, tudo direitinho, na thumb, né? É então T com Kinkrit preto e branco, né? Que é o nome adaptado aqui pro Brasil também. O Black and White em inglês. E é o mangá do Taiyo Matsumoto, como o Talion bem citou, que foi publicado na Big Comic Spirits lá em 93. O mangá conta a história do Kuro, que é o preto, e o Shiro, que é o branco, que são órfãos. E para sobreviver eles têm que roubar, lutar, se esconder no mundo sombrio, solitário e corrupto, onde a cidade deles meio que afaga e despreza eles, como se a própria cidade fosse um personagem nisso, né? O mangá foi publicado 2 vezes aqui no Brasil, uma pela Conrad e a segunda vez pela Devir, em 2018. E uma coisa que eu já queria falar nesse mangá que é bem interessante, né? Não só esse mangá sobre o autor, na verdade. Essa é a terceira vez que a gente comenta o mangá do Taiyo Matsumoto aqui no canal. A primeira foi com o Ping Pong, a segunda foi com o Sunny. E aqui o Teku Kinkut é a terceira, né? Então tá na descrição também pra quem quiser acessar os outros podcasts. Uma coisa que eu gosto muito, cara, no estilo do Taiyo Matsumoto, que é um estilo que ele de mangás, não de mangá, né? Mas de HQ ocidental, né? De europeias, americanas, que é muito dessa estética urbana, né? Mistura, né, o psicológico com o sci-fi, com o descolado, e também com muita marca pessoal, assim. O próprio Taiyo Matsumoto fala que foi um manga mais difícil que ele fez, né, nessa época aí. E realmente ele tem muitas coisas interessantes, né, dentro dessa trama que existe, porque qualquer pessoa que morou numa cidade problemática ou que, tipo, tinha muito essas coisas, vai conseguir se identificar com vários elementos, assim, ou na questão suburbana, ou eu acho que a coisa que é muito legal também, né, justamente nisso, é de você acompanhar vários pontos de vista da cidade diferentes. Uma coisa que eu acho que o capítulo final faz muito bem, esse é o final exatamente mais um dos últimos ali, e a gente dá um vislumbre ali por muitas coisas da cidade, né? Não só uma coisa ou outra, não só um caso aqui e ali, né? Um cara falando assim, a Kemi tá demorando, o outro cara, tipo, se arrastando no chão falando que não queria ter nascido. Aí o outro falando que, tipo, pedindo trocado, o outro na praia. E, tipo assim, esses elementos todos eles colaboram pra essa ambientação que existe aí na cidade, sabe? Muita coisa acontece ao mesmo tempo, muita coisa não vai deixar de acontecer porque alguém morreu, porque coisas horríveis estão acontecendo no submundo. Eu acho que a cidade é, de fato, um dos elementos mais legais do mangá. O Taiyo Matsumoto, principalmente na questão de arte, ele consegue transmitir muito bem a vivacidade da cidade, porque ele sempre tá botando ela em plano principal, ele sempre tem muitos quadros dela, sempre tem muitos quadros dela para você ver como que as coisas estão acontecendo nela, né? Ele sempre dá um espaço especial para a cidade, além de botar o shot dos personagens, né? Então você sempre vai acompanhando a cidade juntamente com o que os personagens reagem a ela. Eu gosto muito que é sempre um bagulho meio surrealista, que ele meio que molda a perspectiva para caber dentro dos quadros. Então sempre tem um prédio meio distorcido, né? E eu acho isso fenomenal, assim, né? Eu acho do Matsumoto que ele consegue meio que quebrar as regras assim na perspectiva para fazer uma sensação diferente, né? Falando especificamente de quadrinização, né? O próprio Garaki falou sobre a distorção que o Matsumoto faz. E a gente tem isso em outras obras dele, mas eu acho que Tekken Cricket fica mais visível pela quantidade de elementos que a gente tem no mangá, né? Porque isso é uma coisa que, assim, eu sempre... Foi o que fez eu ficar fã do Tezuka, né? Do Osamu Tezuka. E que faz eu gostar muito do Matsumoto, que é conseguir trabalhar bem com a perspectiva do mangá, com a quantidade de elementos que tem na tela, sabe? E o Matsumoto, ele faz isso muito bem. Ele pega Tekken Cricket e utiliza todos os elementos da cidade para fazer a quadrinização, dar essa sensação de que a gente está dentro do cinema. Porque, assim, é interessante como as obras do Matsumoto, elas sempre são muito bem adaptadas, mas elas geralmente são muito bem adaptadas porque o mangá dele exige isso, né? Já que a gente lê o mangá do Matsumoto quase como se a gente estivesse tendo ângulos de câmera diferentes dentro do próprio cinema. Algo que é difícil de simular dentro de uma obra que fique coeso com a história que ela apresenta, né? Tanto que
falando mais da parte da história, eu acho que o Matsumoto traz isso justamente pra gente ter essa sensação essa sensação de confusão dentro de uma cidade como essa. Toda hora ele cita como essa cidade é muito movimentada, como é muito barulhenta, como as pessoas estão sempre com problemas dentro dessa cidade, que essa cidade já não é como ela era antes. Antes era uma cidade pacífica, agora é uma cidade violenta e que as pessoas são produtos disso. Aí chega a Yakuza querendo mudar a cidade, umas pessoas gananciosas, outras menos, sabe? O rato querendo manter a cidade como ela tá, a cobra querendo fazer com que a cidade se torne mais prolífera financeiramente, sem se importar tanto com os cidadãos, e aí a gente tem essa perspectiva de duas crianças que não têm essa visão de mundo, né? Crianças que querem a cidade pra elas, como de uma forma meio egoísta, mas assim, até infantil, e como que os dois se complementam, né, dentro dessa cidade, porque é como se fosse, o Matsumoto faz um paralelo com o Yin Yang, né, do Kuro e do Shiro, né, e é interessante acompanhar isso dentro dessa cidade, e eu acho que a gente se identifica um pouco mais com o que tá acontecendo, porque a gente mora no Brasil, né, então ter uma cidade como essa não é algo tão incomum dentro do Brasil. Claro que é meio potencializado dentro de Tenkon Cricket, mas é até pra gente ter uma noção de que até as crianças dessa cidade não são paradas fáceis de se vencer, né? É uma cidade realmente só pros fortes, assim, então quem não tem muita garra nessa cidade não consegue sobreviver, e esse é o ponto de Tenkon Cricket, né? As crianças estão sempre em constante guerra, enquanto que o Shiro é quase uma criança sonhadora, sem muita perspectiva do que acontece. O Kuro é essa personalidade violenta da cidade, ele manifesta isso, né? Toda a inocência que o Shiro tem com relação ao que a cidade deveria ser e era, o Kuro manifesta de forma violenta. Eu acho isso muito legal, porque o Matsumoto traz uma perspectiva simbólica, ao mesmo tempo que desenvolve esses personagens dentro da própria obra. E isso faz com que eu admire o mangá dele como se fosse praticamente um filme, né? Uma coisa que é muito interessante justamente do Kuro e do Shiro, pra eles, como tá no Story também, né? Pra eles serem crianças marginalizadas, a gente tem uma visão tão infantil, mas ao mesmo tempo que, tipo, é tão trágica, né? Eles simplesmente, quando não matam, tipo, enchem a pessoa de porrada, assim, tipo, roubam as coisas. Tem um carro lá que eles querem viajar, tipo, tudo que eles querem é teoricamente irreal, mas eles conseguem, sabe? E como o Igaraki citou, tem esse tom irrealista também, sabe? Eu acho que isso principalmente é transmitido mais pra reta final e tal, que aparece aquele cara que é como se fosse um super-herói, assim, que vai ajudar o Kuro e vai fazer ele se desvincular disso e mostrar a verdadeira Red Pill, né, pra ele, tá? Mostrar. Eu acho que isso é legal. Tem muito elemento desse mangá que eu acho que ele, como o Talion citou, também, que o Igaraki citou, eu falei aqui de novo, atende ao surrealismo, mas também ao ambiente da cidade. Porque a gente tem um personagem que eu gosto muito, cara, que é o Kimura. Porque ele tem essa coisa de que ele tá preso nessa cidade, ele quer o tempo todo sair, mas ele não sai, cara. Ele não consegue fazer isso, ele não tem essa. Ele não. Ele parece que tá preso e amarrado a isso. Ele tem a mulher dele que tá grávida. Só que a cidade engole ele antes de ele conseguir sair, sabe? Ele morre antes. Ele morre, tipo, imaginando a praia, imaginando um lugar bem mais pacífico que aquele lugar lá, sabe? A cidade. Eu acho esse momento inteiro da morte dele muito bonita, cara. Lá pra. Não é nem final, mas tipo, um dos últimos capítulos do mangá, assim, que ele morre, tipo, ele morre. Falou pra Makoto, esse é o nome dele, então, nosso filho. O Kimura também gosto muito dele, porque ele tem um paralelo com o Rato, que o Rato, justamente, quando ele mostra o começo do Kimura, ele fala, você deveria acreditar em amor. E o Kimura fala, não acredito em nada, né? E justamente no final, o Kimura, ele tá fazendo as coisas que ele faz por amor, né? Ele matou o Rato por amor, porque ele queria proteger a mulher dele. E ele matou o chefe da outra máfia também por amor, porque ele queria proteger a namorada dele. Só que o jeito que ele protege, né? Eu acho que tem muito essa mensagem também em Tenkon Cat, que é você perpetuar a violência, né? Que você justamente sair do ciclo da violência. E o Kimura, ele fala as coisas que ele faz por amor, mas ele ainda perpetua a violência, né? E por isso que ele não consegue sair da cidade. Porque a violência justamente se volta contra ele. Isso pode ser também dito com o Kuro, né? O Black. Que por ele perpetuar tanta violência, a violência sempre vai fazer parte dele, mesmo que no final ele tenha se livrado da cidade, né? Tanto que ele tem a cicatriz que o Minotauro fez na mão dele. E essa marca violenta sempre vai estar lá nele. Ele nunca vai conseguir se livrar dela, não como o White consegue. E é muito simbólico, né, toda essa jornada que eles têm, assim, porque no momento que eles se separam, parece que o que faz eles serem eles, o Yin e Yang se desvincula, né? Porque o que é calmo, o que é
o que tá na paz ali fica mais pacífico, e o que é mais doloroso, o que é mais violento, fica, tipo assim, muito violento. O Kuro tem literalmente um colar cheio de caveira de gente que ele matou, sabe? O pessoal olha em volta dele assim, tipo. Porque ele é tão violento que ele é impossível de ignorar, sabe? Ele é tipo, ele chama atenção porque ele é mais violento que a própria cidade, sabe? Ele é meio que um. Ele é um filho da cidade no literal, sabe? Ele pega tudo aquilo que tem de ruim, sabe? Traiçoeiro, anda com gente tipo, muito questionável, não tem piedade, abandonou a compaixão e é uma criança, então tipo assim, tudo isso torna tudo mais forte, sabe? Existe essa banalização da violência dentro da própria obra, que é pra gente, o Matsumoto faz com que a gente queira entrar dentro da cidade, né? E que a gente se acostume com o fato de que isso é algo comum. Tanto que a gente olha pro. A gente não tem um background do Shiro e do Kuro, né? A gente só sabe que eles são irmãos e que um é a antítese do outro. Porque justamente é como se eles fossem filhos da própria cidade, né? Produtos, personificações do que a cidade se tornou. Então, apesar de eles serem crianças, o dia a dia deles não é tratado como algo incomum, como algo difícil, como algo complicado, como uma vida triste, né? Isso só é começado a questionar se a vida deles realmente tá valendo a pena quando acontece do Shiro ser ferido. E aí o Kuro começa a pensar assim, poxa, peraí, alguma coisa tá errada, porque se o Shiro morrer, eu também morro junto, sabe? E aquela cena do hospital eu acho muito, muito bonita, assim, justamente porque é a primeira vez que a gente vê o Kuro preocupado com uma violência dentro da cidade, porque o irmão dele tá sendo vítima disso. Enquanto que o Shiro tem uma visão muito inocente de tudo, né? Ele é quase uma criança autista, assim, ele tá vivendo a vida dele, vendo as coisas por uma perspectiva surrealista e tentando ver tudo de uma forma bonita. Ele acha poético as coisas como elas são, né? Ele acha poético ele estar ao lado do irmão dele, ele acha poético ele ser protegido pelo irmão dele. E ele acha que ele ajuda o irmão dele nisso, quando na verdade ele não tem a maldade que a cidade precisa que ele tenha pra sobreviver lá, né? E por conta disso, quando eles se separam, que o Shiro vai pra um lado e o Kuro pro outro, é quando as coisas começam a devidamente dar errado, né? O Shiro começa a ficar no quarto isolado, sem perspectiva de nada, introvertido cada vez mais, sem saber o que fazer, nervoso, ansioso. E o Kuro começa a maldade, essa parte ruim do Kuro, né? Da violência começa a dominar ele, né? Tanto que é personificado até pela versão do Kuro maléfica, com aquela máscara de caveira, assim e tal. Tem um simbolismo maior por trás disso, não lembro o nome agora, mas até é usado para representar justamente isso, né? A personificação do mal, assim, a personificação do Yin. Então, a gente começa a ver que, apesar do que acontecia na cidade, eles precisavam estar juntos para poder ter esse equilíbrio, né? E eu acho que é uma jornada de amadurecimento também, tem com o Cricket, porque a gente começa a olhar que os adultos estão cansados dessa violência, mas eles se sentem presos à cidade pela banalização dessa violência, de que isso é o cotidiano deles. Mas que essas crianças são o que podem mudar o futuro da cidade, e elas podem mudar o próprio futuro ainda, porque elas são crianças, né? Mas eles se viam presos nesse ciclo porque para eles isso era cotidiano. E aí a quebra desse ciclo é justamente quando o Kuro e o Shiro começam a colocar a vida deles de fato em risco, eles percebem que isso é um problema, pode ser um problema para eles no futuro. E eles se perdem no final do mangá e se reencontram para que consigam lidar com esses problemas que eles tiveram, percebendo que um precisa do outro, né? Eles individualmente não conseguiriam sobreviver nessa cidade. Então, acho que dá para interpretar de várias formas, né? Mas eu interpreto como uma jornada de amadurecimento dos dois, assim, de entender que essa banalização não é algo normal e não deveria acontecer, não deveria ser normalizada da forma como foi, né? E que assim, você sempre pode ter alguém que pode salvar disso. Isso é muito interessante, como o arco dos dois se junta, assim, e como que a gangue, né, como que a violência, esses caras que experienciaram tudo, que estão cansados, como você bem citou, eles acabam tendo essa figura paterna pra eles, principalmente quando o Shiro vai ficando mais isolado, né? E eu acho que isso é muito complexo, assim, se você parar pra pensar que a violência é como se fosse um pai que basicamente é inseparável do Kuro, ele começa a achar isso, que ele, né, do nada tem essa vontade de ser violento, né? Sem essa coisa que faz ele ser ele. Só que o Shiro ele começa a se afastar cada vez mais disso, mas ele parece que ele sente a falta do irmão, ele sente como se. Eu não tô completo sem o meu irmão, sabe? Eu não tô completo sem a pessoa que, mesmo ela sendo violenta, mesmo ela estando muito desse mundo, eu não reconhecendo isso de forma esotérica,
ainda assim, eu não. Como fala? Eu não consigo me concluir, eu não consigo ter a minha extensão completa sem ele, sabe? E eu acho que pra além disso é algo muito bom, assim, porque sem o Shiro perceber e acabar salvando o Kuro e vice-versa, então é muito bom mesmo. E também é uma história que eu sinto que ela tem um ar bem pessoal também, já que o Matsumoto Taiyo é insane mesmo, ele deu esse comentário de que não foi baseado especificamente o mangá, né? Em coisas que ele. Nossa, não é biografia do Matsumoto, mas muita coisa ali são experiências que ele viveu, coisas que ele viu, já que ele é órfão, né? Ele teve essa coisa de orfanato, então parece que ao mesmo tempo, por ter sido uma história tão difícil de escrever pra ele, foi muito pessoal. Eu acho que essa estética inteira, assim, só combina com tudo, assim. Tematicamente se alinha muito bem. E é um mangá incrível, assim. Eu acho que é legal também como. Uma coisa que acho que é legal a gente citar também. É como tem bastante ação, num nível também, como já estamos 2 vezes aqui, muito surrealista, né? Porque é muito frenético. E, cara, eu pessoalmente em questão de fluidez da leitura. No começo eu me senti um pouco parado. Acho que eu não fiz meio assim com o mangá do Matsumoto. E, cara, chegou ali no meio, mais ou menos, tipo, um pouquinho, capítulo 10, 11, por aí, até o final. Cara, eu senti que engatou muito bem, assim, porque eu acho que como tudo é muito frenético pro Kuro e pro Shiro no nível que nem os adultos acompanham, a gente consegue acompanhar e, tipo, lidar muito bem com o estilo dele de desenhar, que é bem fora da curva, assim, em comparação ao outro pessoal da indústria de mangás, né? Então, eu acho que é muito bom mesmo, assim, tipo, eu acho que foi o que me pegou muito, assim, esse ritmo do mangá e o modo que os arcos dos personagens vão se alinhando, assim, funcionam de uma forma, assim, que eu acho sensacional, sabe? É muito completo o mangá, né? Todos os personagens, assim, eles são muito bem concluídos, eles são muito bem trabalhados. Não só os protagonistas, mas como todos os que circulam eles, né? Tanto, eu gosto muito também da dinâmica do Fujiwara com o policial amigo dele, né? Que justamente ele começa como um cara que ele virou policial pra atirar nas pessoas, né? Ele queria a ação de ser um policial. E no final, quanto mais ele vai cuidando do White, ele vai se tornando uma pessoa muito mais pacífica, né? E isso mostra também justamente a presença dos irmãos do Black e do White, o que eles causam, né, nas pessoas. E então é tudo muito completo, né? Até o lance do Snake, da cobra, né? Ele ser um alienígena, ele falar em linguagem alienígena, justamente porque ele tá invadindo a cidade dos caras. Então, tem muita coisa que é muito bem trabalhada, muito bem explorada, e com arte, o estilo de arte do Matsumoto só é aumentado muito mais, né? Muito mais do que normalmente seria. Também a quadrinização dele, que é extremamente dinâmica, é um bagulho muito sinistro que ele faz com a quadrinização, assim, que são vários quadros diferentes cortados, né? Muito, muito, muito sensacional, assim, é um mangá espetacular. E uma coisa que é legal também é como a gente tá falando de subúrbio, de urbano, obviamente a gente tá falando de hip hop também, né? E isso não se perde na estética de maneira nenhuma. As páginas tipo, que mostram o nome do capítulo e tal, e tem uma artezinha, cara, são maravilhosos, cara. Você vê que aquilo ali aquilo é urbano, aquilo é subúrbio, aquilo é favela, aquilo é hip hop, sabe? Aquilo é tudo urbano. Aí, tipo, ele consegue implementar isso de uma forma tão linda, sabe, cara? Ele é um artista muito, muito bom, assim. O Taiwan Star que a gente tá no Brasil também, eu acho que foi algo que faz principalmente a gente, né? Ter essa conexão maior com o mangá, eu sinto. Porque muita coisa que tá ali a gente experiencia, ou conhece gente que experienciou, ou já ouviu no jornal, sabe? Então, tipo, tudo que tá ali parece que conversa muito bem, sabe? E eu acho que é um dos motivos também dele fazer muito sucesso, principalmente em países que não são o Japão, né? Matsumoto. Esse podcast foi bem mais curtinho, realmente. O mangá não é tão longo, dá pra ler bem rápido até. Dá pra vocês comprarem a edição da Devir que eu citei aqui. E realmente a tradução tá muito boa, tá muito bem adaptado o texto. E tem até um prefácio muito bom mostrando a trajetória do Matsumoto, Taiyo, pra quem quiser conhecer mais. Enfim, Talion, últimos comentários, mais alguma coisa que você queria falar? É isso, eu acho que é um mangá que, assim, ele vale como experiência para todo mundo ler, porque se você não tem nenhum contato com a obra do Matsumoto, eu acho interessante que comece por Tenkon Cricket, até porque o Tenkon Cricket alavancou o Matsumoto em muitas áreas também, especialmente na área do mangá, assim, foi um mangá muito importante para a história do Matsumoto, e é um mangá que tem 30 capítulos, né, 33 na verdade, 3 volumes, é curtinho, tem pouco texto também, é um mangá bastante visual, é muito fácil de se ler, muito tranquilo.
Você pode ler aí tranquilamente em uma tarde. Então, eu acho que vale a experiência de todo mundo. E se talvez não pela história, pela mensagem que ela traz, sabe? Então, se tu é brasileiro, tu vai com certeza se identificar com algumas coisas ali. E eu acho que foi uma experiência que engrandeceu pra mim. Eu já tinha visto a adaptação em anime, mas nunca tinha lido o mangá. Então, certamente, eu consegui apreciar mais ainda essa obra, já não lembrava de algumas coisas. E fico feliz de ter participado do podcast, né? A gente se vê na próxima. Valeu, rapaziada. Até mais. Igarashi? Então, né, foi um mangá muito. Eu acho um mangá muito excelente, assim. O Toyama Matsumoto é um artista absurdo, né? Espero que a gente tenha conseguido falar bem desse mangá pra vocês aí. Espero que vocês também leiam, né? Espero que fique a recomendação aí, porque realmente é um mangá muito incrível. Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima e falou! Bom, eu recomendo todo mundo a conferir nossos outros podcasts sobre o Toyama Matsumoto, né? Ping Pong e Sunny, respectivamente, muito bons aí. Talvez a gente traga mais, porque realmente é um artista muito diferencial, que sempre tem algo novo a comentar, o que tem muitos elementos de Matsumoto nas 3 obras, mas cada uma delas tem algo muito bom, assim. Algo que eu até deixei de citar, mas a Brilhância do Herói, por exemplo, essa coisa mais thriller, assim, às vezes em quando, uma coisa que tá aqui nas 3 obras, eu gosto muito bom. E, enfim, é um ótimo artista, um ótimo mangá, e esse aqui foi um ótimo podcast, um ótimo papo sobre a obra, certo? E é isso, e é porque e é mesmo, e ver, e jer, e puti, como diria o Whindersson Nunes. E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo WJ Review. Tchau, galera!